o segundo episódio do Aldeia Cast, o podcast do Notícias da Aldeia. Estou aqui, Rodrigo Becker e Marco Leite, hoje com dois novos convidados, muito especiais também. Vereador Abimael Oliveira, do PL, e vereador Eric Douglas, do União Brasil, presidente da Câmara. Vai ser uma conversa hoje sobre política, sobre como é que foi o ano e umas novidades aí, né? O importante é analisar esse primeiro ano de governo aí, né? E mais também a gestão da Câmara como a primeiro ano da presidência, né? E ver o que vai acontecer para 2026, afinal é um ano eleitoral, a gente também tem que estar preocupado com isso. O próprio Eric, né? Mostra a intenção de concorrer a deputado, né? Talvez ele venha a renunciar à Câmara para poder, ao mandato da presidência para poder concorrer mais ali na frente, né? Isso tudo vai ser discutido durante agora nosso tempo. Sejam bem-vindos em primeiro lugar, né? Eu queria já te começar a fazer uma pergunta difícil para ti. Eu quero saber qual era o segredo do X do Fera. Todo mundo fala aí, agora tu conte ao vivo agora. Como é que é essa história? Tu fazia X, era chapista. Sim. Conta essa história para nós aí. Tudo bem. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Marco e Rodrigo. Depois que eu parei de jogar futebol profissional, eu era estagiário na prefeitura e à noite eu montei um X, né? X do Fera. Então, para nós era fundamental, no bairro Matias Velho, na rua Taquari. E eu era o chapista ali, que produzia os X e era abençoado. Graças a Deus a gente vendia muito ali. Famoso X do Fera. Vamos marcar para a gente fazer aqui. Fiz aí pra gente. Vamos sim, são os parceiros. A cidade do X do Fera. E tu, meu, não fazia X também, não. Contigo não era X. Quero agradecer pelo convite aí do nosso querido Marquinho, que é o nosso jornalista da nossa cidade aí, famoso Marquinho, sempre com matérias... Premiado, Marco Leite. Premiado, Marco Leite. E aqui o Rodrigo também, vocês fazem um jornalismo muito importante para nossa cidade, assim, de suma importância. E quero dizer o seguinte, eu nunca fiz X, mas já fiz muita coisa nessa vida já. E na verdade eu acredito que a vida de quase todos aqueles que estão ali na vida pública também, raras exceções, toda a nossa vida foram difíceis, assim, né? A gente batalhou muito, assim, né? Para chegar naquele lugar também e para poder contribuir com as pessoas. Nada é fácil, né? Um de nós deve ter muita história triste, mas também muita história de muita superação, né? Eu vou perguntar uma coisa, assim, vou começar pela história da enchente, tá? É importante a gente conversar sobre isso, porque o governo e a Câmara que assumiram aí, eles assumiram em uma cidade praticamente destruída pela metade, né? E, infelizmente, tá? Para a política, isso foi benéfico no momento e agora um pouco maléfica também, porque as pessoas estão desacreditadas no político, né? Eu acompanho as sessões da Câmara, estou sempre acompanhando e a gente vê os comentários, né? As pessoas estão contra qualquer um que seja político, né? E o que vocês acham disso? Marco, falar a questão das enchentes, né, para nós é bem complicado. Só a gente sabe o que a gente passou. O Abimael também morava na área do alagamento ali, mas eu digo, para mim particularmente, eu fui afetado 100%, mas em nenhum momento, Marco, a gente olhou bem os materiais, a gente só queria poder ajudar mesmo as pessoas, né? Diariamente a gente ficou praticamente 24 dias, todos os dias ajudando as pessoas, e depois que a água saiu também a gente ficou, pegamos o carro, montamos equipes e ficamos abastecendo e ajudando as pessoas na rua. E hoje, e muitas pessoas às vezes têm razão, questão de política, né? A gente não tá fácil a vida do político, porque tudo que a gente vem passando, mas eu digo assim, nós estamos a juventude chegando e a gente quer mudar muito isso, porque o olho no olho é a melhor coisa da vida. Então, eu recebo... Ali na tua casa deu quanto? 3,25 metros deu. Perdi meus 4 gatos, só sobreviveu um gato. Eu tinha junto com os amigos uma revenda, tivemos bastante prejuízo. Meu escritório foi afetado, toda a biblioteca que nós tínhamos popular, todo o nosso projeto de luta foi afetado, de aula de reforço. Então, a parte do prédio que a gente loca foi afetado toda, a geloteca, tudo foi afetado. Então, bem complicado. Eu estava vendo esses dias, né? Sabe a dimensão, Cristo? Claro, quem viveu lembra disso, né? Sim.
Mas ali na tua casa dá uns 5 km, 6 do rio, né? Não é Sim. pertinho, assim, né? Não, Sim. parece que o cara morava pertinho da onde a água sobe. Não. Não, era bem longe, né? Perdeu 3 metros e pouco. 2020. Né? E quando tu voltou pra tua casa quando? Um ano depois? Cara, na realidade, eu vou contar uma coisa pra vocês. A minha casa era um chalé de madeira, uma casa de madeira. Sim. Minha casa pegou fogo lá no Paquetá, em 2 residências. Nós chamamos as pessoas e entramos num consenso em casa. A gente fez a doação da casa para eles. E se Deus abençoar, até terça-feira da semana que vem, minha casa tá pronta e a gente Foi no vai novo na casa voltar nova. para nossa casa. Então, não tá sendo fácil. Desde maio a gente está construindo. A gente fez uma casa à terra porque nós não acreditamos que vai acontecer outra enchente, porque o trabalho está sendo feito e a gente sabe que teve erros lá em cima. Sim. Quando abriram as barragens, mas a gente fez uma casa terra, estamos voltando para o mesmo endereço, para onde eu comecei minha vida. Graças a Deus, a gente logo tá ali. Pois é, né? Mas isso também é uma questão importante, né? A gente tem que ter fé na cidade, né? De que a gente vai superar esse momento e de que essas obras, tudo, vão ser suficientes para segurar, que a gente vai ter resiliência, né? Poder público e tudo mais. Como é que é para ti também essa situação, assim, né? Tu também foi afetado pela enchente, né? Assim, Rodrigo, eu não fui assim afetado, não chegou próximo assim onde eu morava, mas não chegou, mas afetou a maioria dos meus familiares, amigos, né? A gente, foi, na verdade, eu fico até hoje pensando, parece cena de filme, né? Às vezes parece inacreditável o que a gente viu, né? A gente viu, foi um rio dentro da cidade. Sim. Teve lugares que deu quase 5 metros, né? Sim, eu tive lá no fundo da Matias com 5,20 lá. 5,20. Paranaense. O cara botou a régua, né? Aham. 5 metros, o braço e não bateu no fundo. Lá tinha mais de 5 metros. Ali na área do FAC, ali também foi uma área que estava muito alta. Então, assim, ó, o que aconteceu? Mas, que nem o próprio Eric falou, eu acredito que, claro, isso é um pensamento meu, que nunca mais vai acontecer isso. Por quê? Porque isso foi uma conjunção de fatores climáticos e também de erros humanos, né? Que aconteceu, que nem ele também disse, eu concordo. Aconteceu erros lá em cima, porque o que fez isso? Além de chuva, vento, tudo conjuminou para acontecer isso, mas também a questão de erro humano. Eu não sou especialista, eu não sou biólogo, eu não sou geólogo, eu não entendo muito dessa área climática, né? Mas o que aconteceu assim, dessa forma devastadora, não foi uma coisa comum. E o trabalho que a prefeitura tem feito, né, Eric, ali de reestruturação dos diques, aumentando os diques, fazendo nos lugares onde não tinham, ali no Mato Grande, né, ali eles estão fazendo um dique ali também que foi muito afetado. Então eu acho que a cidade vai ficar bem protegida, eu acredito nisso. Porque se o que está acontecendo de obras e romper de novo, é porque daí é um volume muito maior que aconteceu. Daí é uma coisa que também inacreditável, uma coisa fora do comum. Vocês acreditam que essas obras vão ficar prontas? Como é que vocês estão acompanhando no dia a dia? A gente vê nas redes sociais, tem ido lá no dia que tudo. Como é que tá para vocês a avaliação do ritmo mesmo dessas obras aí? Como é que tá para ti lá? Cara, a gente teve poucos dias aí que eu fiquei uma semana como prefeito, a gente fez vistoria em todos os diques. Lá o da Cassol, o muro da Cassol deve até... Vamos ser bem realista. Sim. Até final de janeiro deve estar sendo entregue, tá? Tinha uma perspectiva para agora, mas vamos botar. Sim, até final de janeiro, antes do inverno, vai estar pronto. Eu acho que até o final de janeiro vai estar pronto. Os diques da Curitiba tá muito avançado, tá bem. A gente acompanha diariamente, que eu passo diariamente ali. O do Mato Grande já começou a ser erguido, é um dique novo. Ali a maior preocupação nossa é a questão das casas de bombas, que o prefeito Ayrton já está organizando, porque nós vamos ter que ter duas casas de bombas, uma ali e outra na Bianchini. Então a gente já está monitorando e acompanhando e cobrando, né, Abimael? Mesmo a gente está na oposição, na situação oposição, não importa, a gente fica fiscalizando da mesma forma. Eu acho que logo também o da Niterói, que falta pouco também lá, que eles vão também assinar o contrato e já vai começar a dar andamento. Eu acho que até o meio do ano que vem a gente vai estar bem compactado, assim, vamos dar um prazo um pouquinho. Bem estruturado. Eu acho que o Matias termina ali questão de março, mas a gente vai ficar monitorando e manter nossas redes, informando as pessoas em tempo real, como a gente sempre faz. A gente falou da enchente.
antes de acontecer tudo, a gente se encontrou na mesma noite ali, eu e o Abimael na rua, o Abimael já estava fazendo linha de frente, o Abimael fez os contatos dele quando estourou, o colega Patrício, o filho dele estava ilhado na Cincolônia, eu sei que o colega ligou para o Abimael, viu uma foto do Abimael, o Abimael foi lá e tirou o filho. Então é assim, é um trabalho que a gente não viu politicagem, a gente quis fazer o que o nosso coração manda, que a gente faz diariamente. E outra coisa, deixa eu tentar falar uma coisa que é seguinte, que é simbólica dentro dessa gente aí, que é o HPS. O Hospital de Pronto-Socorro ali, infelizmente, ele está profundamente atrasado, né, cara? O que eu penso disso, sabe? A gente vê que existem obras, mas elas estão a passo de tartaruga. A Câmara se uniu em prol da saúde um tempo atrás, foram no governo do estado, fizeram camisetas e cobraram, né? Mas a saúde não anda, principalmente o HPS, ele seria uma solução para isso. O que a Câmara e os vereadores têm feito, se mobilizado para essa situação melhorar? Porque parece que a coisa não está andando conforme a gente deseja, né? Marco, depois o Abimael fala, mas assim, hoje existe na Câmara Comissão de Saúde, que é presidida pelo colega Dário, comissão especial, que é tratar sobre as licitações também, sobre saúde. Nós temos 2 comissões que trabalham diariamente, cobrando o direito e vendo o que melhor possível pode acontecer. Nossa visita que a gente fez, uma coisa histórica em Brasília, e até queremos agradecer lá também o pessoal do HU, a gente fez um ato histórico, e eu tenho certeza que nos próximos dias a gente vai ter uma notícia boa para Canoas, entendeu? Podemos ter uma notícia boa. Sabe o que é o meu maior sonho hoje? E eu vejo isso, eu vejo o HU, eu acho que o HU poderia ser o HU e o HPS junto. E sabe qual é o meu maior sonho, que eu já passei para o prefeito, e o prefeito está fazendo a elaboração, e conversei com o Abimael, e o Abimael também concordou. Hoje existe no município de Santa Rita uma policlínica. Vocês já pensaram em nós transformar o nosso HU, e essa ideia, né, Abimael, a gente vem debatendo, numa policlínica só para atender canoense, o que ia facilitar para o nosso povo? Nós temos um HPS que tem 2 andares que a gente poderia focar ele só para canoense, ir lá no HU, fazer o HU, o HPS, porque tem uma estrutura para isso. Fazer o pronto-socorro lá. Pronto-socorro lá junto. Direto. E nós temos uma clínica geral só para canoense, porque hoje a maior dificuldade, Marco, na nossa saúde, se tu for olhar no HU, 5% é de Canoas e o resto é tudo de fora. 10% é de Canoas e o resto é de fora. Se for no Gracinha, os atendimentos, a grande maioria. Nós estamos sofrendo com isso, com esses 153 municípios. E isso é uma coisa que a gente pauta. A gente conversa internamente. Tem coisa, não podemos sair nas redes e falar, mas a gente debate, a gente conversa sobre isso. Então, hoje nós temos 2 comissões dentro da Câmara Municipal. Então, só deixar isso da minha parte. A questão da saúde a gente cobra diariamente. A gente hoje tem alguns gestores que estão lá no HU, que é a Vanessa, e nós temos a Daniela, que a gente é o para-choque da comunidade, a gente cobra, a gente não pede mas a gente pede o quê? Informações e cobrar. Se precisar, a gente vai na ouvidoria, abre reclamação, e a gente tenta a manter o prefeito também atualizado de tudo que está acontecendo, porque é muito grande. E que acaba sendo, né, o papel do vereador, porque é o primeiro, é o cara que está mais em contato com a comunidade. Ele mora lá no bairro, o cara bate na porta fora de hora, liga, manda WhatsApp, né? Como é que é pra ti isso também, né? Tu ter essa questão da saúde ali, essa bem comentado assim, né? A gente tem 3 hospitais na cidade e hoje, com todo, aí não é culpar fulano e ciclano, mas a realidade é que a prefeitura não tem condição de bancar esses 3 hospitais sozinha. É difícil tirar dinheiro da onde, né? Como é que é pra ti isso aí também? Assim, a fala do Eric já me contemplou em algumas coisas, mas o que eu acho, assim, em primeiro lugar? Eu sempre fui a favor de fortalecer muito a saúde básica primária. Por quê? Porque tu fortalecendo a saúde básica do município primária, tu desafoga os hospitais. Então, a gente tem que focar nisso e também com o exemplo do HPS lá. É óbvio que essa obra está demorada e tem vários problemas ali, porque é um recurso muito grande, um recurso assim que a prefeitura municipal não vai conseguir. Não adianta, a gente tem que falar a verdade para as pessoas. O município não tem condições de fazer uma obra. Não tem condições. E o que ele falou
Eu também concordo. Ali hoje o HPS, se a gente colocasse o pronto-socorro dentro do HU, a mobilidade, a logística das pessoas ia melhorar muito também, e usar aquela área para fazer uma policlínica, dar atendimento para as pessoas. Porque o HU lá, são quantos andares o HU? É 9 andares? São 10. 10 andares. Tu pega, 650 leitos. imagina, tu 625. pega 2 andares e deixa ele para o pronto-socorro, nossa, Faz a segunda porta. faz a segunda porta, ia ser muito interessante. Porque, como tu disse, não adianta nós ter 3 hospitais só para dizer, Canoas tem 3 Tem os hospitais. 3. E os 3 precários. Eu prefiro ter 2 que funcione bem. Porque a visão da população... E a saúde, é importante a gente dizer isso, ela não é um problema só de Canoas. É um problema do Brasil e talvez de muitos países. A saúde é complexa. A saúde é um sistema, principalmente o SUS. Eu sou a favor do SUS, tem gente que não gosta, mas o sistema único ajuda muito. Tem países que tu tem que pagar. Não existe saúde de graça. Tu tem que pagar, não adianta. Se tu não pagar, tu é atendido, beleza, problema, mas depois tu tem que pagar. Então a saúde é um problema não só no Brasil, no mundo ela tem problema. Então Canoas não é isolado, não é uma ilha. Faz parte do contexto total. Mas concordo com o Eric que se a gente tivesse um local que atendesse só canoense, seria muito bom. Tá, mas é uma pergunta mais para você. Uhum. Uma ruptura ali que teve, né, no Nossa Senhora das Graças e o HU, quando eles estavam agindo juntos ali. Não, o HPS. Graças ao HPS. Isso. Pronto-socorro tava dentro. Uhum. Acabaram rompendo e hoje o Gracinha trabalha sozinho. Foi aventada essa possibilidade aí já de abrir a porta para o HU, para o HPS entrar. Isso acabou não acontecendo, tá? Ficou só na palavra. Não, mas eles estão conversando. O prefeito está conversando com o governo do estado. É Isso, exatamente nem a o que conversa. eu ia falar, tá? A coisa tem andado, eu tenho visto isso, tá? A coisa, aí que eu venho a pergunta, o que vocês acham? A federalização do HU seria uma solução para isso? Na realidade, depende do quê? Se for para vir abrir diversos leitos, 600 e poucos leitos, sim. É importante, nunca na história de Canoas aconteceu isso. A visita de vocês lá na Nunca aconteceu, mas hoje já tem uma empresa fazendo gestão. Pode ser federalizado e mantendo a empresa junto para organizar. Isso sim, para nós é fundamental abrir 650 leitos. A gente já tem 153 municípios, vai melhorar a nossa saúde muito, mas o que eu acho que tem que deixar uma boa parte para atender canoenses. Que seja 150 leitos, tem que ter dentro desse contrato. A gente precisa dar um andamento para o povo, porque nós tiramos dinheiro mensalmente dos cofres públicos. E não... Para atender pessoas de fora, gente. Então isso tem que ter, mas tem que ter regras. Onde, por exemplo, o prefeito pagou coisas no Nossa Senhora das Graças de 1995. Entendeu? É isso aí. Não adianta também federalizar, e que nem disse, e tu não deixar vagas para o canoense. É isso aí vai acontecer a mesma coisa, que nem acontece hoje. Isso é importante ser falado. Canoas sofreu um impacto de verba muito grande. Deixou de ser repassado pelo governo estadual 80 milhões ano. Isso não tem como não afetar a saúde municipal. É 80 milhões anos a menos todo ano na saúde de Canoas. Esse programa foi devastador. Exatamente. Então isso devastou a saúde. Só que, claro, eu entendo as pessoas... Mas é importante as pessoas saberem isso. Que foi retirado de Canoas 80 milhões do governo do estado. O contrato agora é 15 milhões. Então 80 daria 5 meses e sobrando. Exato. Olha só. São 5 meses a menos de contrato hospital. 6, exatamente. Então isso. E Canoas tem que tirar de algum lugar. Canoas já está com seu caixa livre de saúde em 30% quase. Então, 30% do caixa livre. Para os outros serviços, né? Exatamente. Alguma coisa fica sem, porque não tem mágica, né? Então, assim, essa federalização eu sou totalmente a favor, mas que nem disse o colega Eric. Tem que ter, não adianta botar aqui para atender todo o estado e aí o canoense fica de fora. A regulação é estadual. E nós colocamos nosso dinheiro. Aí falta agora, chegando, né? Chegando o Natal, não. Às vezes falta maquinário para limpar as ruas, falta isso, falta por quê? Nós estamos botando tudo dentro da saúde e atendendo pessoas de fora, entendeu? É complicado. Mas eu acho que para mim que eu sei que tem medidas que são de médio a longo prazo. Nós tínhamos que fortalecer a saúde básica municipal. Eu acho que isso em médio e longo prazo vai
vai dar um esvaziamento dos hospitais. E mexendo um pouquinho, será que isso não está na nossa representação política? Justamente a gente olha, não temos deputado estadual, né? Temos um deputado federal, já tivemos 3. Um tempo atrás tínhamos deputados estaduais em todas as eleições. Somos o 3º maior colégio eleitoral do estado. E só temos um deputado federal. Tem todo mundo buscar. Talvez não tenha. A gente acaba não votando. Sabe? Mesmo que o cara tenha algum nível de compromisso. Os caras não esquecem. Eles vêm aqui, tem apoiador, fazem emendas e tal. Mas é diferente ter um cara que vive esse problema no dia a dia, né? Então, inclusive, o presidente, o Eric, né, tem vontade de concorrer ano que vem, né? O teu plano segue o mesmo? Vai à urna? Sim, Rodrigo. O que eu penso, tá, Rodrigo? A gente está aqui agora para dar a cara para bater. O que eu digo a cara para bater? É muito complicado, a gente vem anos, sai ano, eu estou 9 anos agora como vereador, e a gente só acompanha as pessoas vindo de fora, levar os votos do nosso canoense, só que daí quando tu vai a Brasília, ou tu vai na Assembleia pedir um recurso, como a gente foi ali a Porto Alegre, cobrar um direito nosso, questão dos diques, nós somos parados 1 quilômetro longe do Palácio. Sim. Nós não temos um representante para ir lá brigar pelo canoense. Pois é. Lá em Brasília, nós temos hoje o deputado Busato, que é realmente morador que é de Canoas, que pode salutar. Então, se a gente não tiver uma representatividade, o município de Canoas, o 3º maior do Rio Grande do Sul, a gente não tem um representante, a gente não pode ser isso. Então a gente tem que ir sem medo, com coragem para mudar esse. Eu comento isso, porque se tivesse um deputado estadual lá, teria do braço, pega isso aí, não vamos fazer com o nosso povo, é isso aí. Entendeu? Não teve ninguém, foi passando, quando viu, chegou na mesa. Daí, bom, o governador foi tentando dar aqui e ali, mas bom, já estava na mesa, foi. E a gente participa, né, Mel? A gente vai nas reuniões dos bairros aqui, a gente vê deputado que não é daqui, mas só estão vindo aqui para quê? Para poder aparecer, para pedir voto agora no ano que vem. Não, nós temos que eleger alguém daqui. Não for eu, tem que ser o Abimael, tem que ser mas nós temos que botar no mínimo alguma pessoa aqui para votar. Na Canoas, na verdade, tem condições de botar uns 3 deputados estaduais. Já teve, tá? Mas 3 deputados estaduais ao mesmo tempo e 3 federais. Tem o Lagranha, o Ivo Leste e o Jorge Wecht. E o Paulo Paim. E o Paulo Paim. Então, 4. E outra coisa. O Paim, vamos dizer que não é muito, tá acima, mas é Canoas. E outra, a gente não pode esquecer Canoas é 3ª, mas Pelotas e Caxias, que são cidades que competem com a gente sempre, eles não sofreram alagamento, né? Que nem nós sofremos. Não. Quem sabe se a gente não tivesse sofrido esse alagamento, nós teríamos já crescido muito mais. Isso travou o crescimento da cidade também. Então, o nosso trabalho é dobrado. Então, isso quer dizer o seguinte, que a gente precisa mais do que as outras cidades dentro de representantes. Porque a nossa cidade foi a mais afetada de todas do estado. Né? E, infelizmente, a gente foi tratado igual como todas as outras. Sim. Mas a gente foi o mais afetado. Foi, no mínimo, mais de quase 100 mil pessoas, cento e poucas mil pessoas afetadas. E hoje diretamente, não é? Diretamente. Hoje ainda a gente vê pessoas indo embora, né? Dos bairros e as casas abandonadas. Exatamente. E a gente não é prestigiado, a gente... Eu fui lá para cima do DIC, agora que teve ameaça de outra enchente, eu intimei o governador, falei, fui para a rede social, meu vídeo chegou a quase 200 mil visualizações e eu cobrei, fomos lá e fomos cobrar ele. Sim. Não tem como nosso município ser o mais afetado, 22 dias com água dentro das casas e o governador não botar o pé aqui. O município vizinho, gente. Então, por isso que precisamos ter representante, eles têm que nos respeitar. Sim. Não tem como, Rodrigo. Não tem como. Eu acho que esse é o momento mesmo, porque tu falasse das crises, né? A gente teve crise econômica, teve pandemia e na sequência uma enchente. A gente vem de 3 pauladas na cabeça. Então, Canoas foi afetada. E não é só Canoas, né? A gente fica falando isso, mas a importância de Canoas para a economia do estado é gigantesca. Se a gente quebrar Canoas, afeta todo mundo. A gente falou da saúde do caso do HU, mas tem outras questões também, inclusive econômicas, a própria Refap, outras coisas aqui. Se a gente não tratar disso, talvez seja o momento de uma campanha mesmo de vamos votar em candidatos. A cidade, sabe? Parece que o canoense não tem amor próprio, né? Ele sempre está vendo o outro lado, o outro parceiro de outro lugar, entendeu? E aí acaba não elegendo ninguém de Canoas. E tem uma coisa... candidatos surgem, só que não são eleitos, né?
A Maria Eunice quase foi eleita deputada federal ali, faltou pouco, né? Sim. Mas foi a que chegou mais perto, o resto nem encostou. E tem uma coisa, Marquinhos, que tu comentou agora, só para nesse contexto, disse que a política está desgastada, que as pessoas... Eu acho que a política sempre teve um pouco desgastada. Só que hoje tem redes sociais. Antigamente não existiam as redes sociais. Então hoje as pessoas se sentem encorajadas e muitas delas são covardes até. Porque falam assim, coisas sem veracidade, jogam ao vento qualquer coisa, né? Qualquer xingamento. Isso também existe. Ela é benéfica? Vai, com certeza. Mas também tem gente que não sabe usar elas. E o que eu quero dizer nesse contexto? Que a política sempre teve problemas. E as pessoas às vezes exigem perfeição nossa. O Eric, o ser humano, em si ele vai errar. Muitas vezes ele vai tomar decisões equivocadas. Ele vai votar projetos, às vezes, que as pessoas não vão se agradar, mas que no momento, naquele contexto, é o que a gente pode fazer, entendeu? A política, ela não é a arte da perfeição, ela é a arte do possível. O que é possível ser feito naquele momento, né? Às vezes tu dá um passo para trás para dar 5 para frente. Então, hoje a exigência das pessoas, ela tá grande e é válido isso. Só que as pessoas têm que entender que a gente que é daqui da comunidade, a gente conhece a nossa cidade. E quando a gente vai brigar por Canoas, a gente vai brigar com respaldo e com conhecimento. Não só de fora, né? A gente vivencia um momento aqui. A gente está todo dia na comunidade, todo dia chega pessoas no nosso gabinete, ou a gente vai falar com as pessoas, a gente sabe dos problemas da nossa cidade. Só que tem coisas que a gente não resolve uma varinha mágica. Sim. Há um contexto, há uma burocracia, há uma legislação. Então, eu acho que vale a pena o canoense acreditar nas pessoas da cidade. E vou falar uma coisa maior aí. O Zato se elegeu, deputado federal, fora daqui. Se dependesse de Canoas, não era o nosso representante também, entendeu? Então é para ver como é que é. A gente não valoriza a nossa gente. Nem Canoas tem a questão cultural, assim, que eu vejo também. Ela foi feita... Canoas é uma cidade que foi feita ou construída de pessoas que vieram de outras cidades do interior. Aí o cara vem lá do interior, um exemplo da minha família. Meu pai veio de Fontoura Xavier, da minha mãe de Barros Cassal. Então ainda eles têm como é que se diz? Uma raiz. Uma raiz, uma ligação efetiva e acabam votando nos candidatos daquelas regiões. Entendeu? Porque conhece fulano. E aí acaba aqui, como nós, porque nem ele disse agora, tu imagina se a gente tivesse um deputado estadual. A gente fez uma mobilização apartidária, desde a direita, da esquerda, do centro, a gente foi lá falar com... Nunca isso aconteceu, e não foi falado por nós. Nunca uma cidade se mobilizou e foi tentar falar com o governador. Eles mal nos receberam lá. Botaram um assessor nos recebendo no saguão. Então assim, porque se tem um deputado nosso lá de Canoas, não, pera o seguinte, você tem que receber o pessoal de Canoas, que é isso, tem que ter respeito pela cidade, ter respeito pelo... Olha o que a cidade contribui para o estado. A nossa cidade atende em torno de 156 municípios da saúde. Quase um quarto do estado do Rio Grande do Sul já passou por 40% já passou por Canoas. Então, sim, 44. 44% exatamente. Então tem que ter respeito pelo tamanho da cidade. Como eles têm respeito lá por cidade de 10 mil habitantes, de 20 mil habitantes, tá tudo certo. Todo mundo merece ser respeitado. Mas tu não tratar uma cidade do tamanho da nossa com respeito, aí fica difícil. Infelizmente, esse foi uma atitude muito ruim do governo do estado em relação a Canoas naquele momento. Perdeu toda a credibilidade pra gente. Foi muito ruim. Entendeu? Ali a gente não tava ali querendo fazer uma ação política, era uma ação da sociedade. Preocupado com a sociedade. Porque as verbas realmente já tinham vindo do governo federal e estavam paradas. Aliás, que continuam algumas, né? Exatamente. Então... Libera quando querem, né? Mas, Marcos, só para mim encerrar a questão, mas sabe como a gente vai mudar isso? Do pessoal votar em canoense? É o que a gente tem que fazer diariamente, é ir pra rua, é conversar com as pessoas, é mostrar o teu trabalho para as pessoas. Hoje a rede social tá aí, mas eu digo assim, eu gosto do corpo a corpo. E agora a gente vai fazer mais corpo a corpo direto, vai mostrar o que foi feito esse ano. Esse ano para nós foi um ano muito pesado, gente. Para nós aqui na Câmara de Vereadores, né, e na presidência também, para mim, uma pessoa que não tinha tanta experiência, né? Então para mim foi um ano pesado, mas a gente vai seguir fazendo. Como eu falei, já botei meu nome à disposição por Canoas, dentro do meu partido.
E Deputado estadual, né? deputado estadual, vou seguir até o fim e vamos ver o que vai dar, não, sem medo. Mas vou seguir todos os dias na rua, vou manter todo mundo informado de tudo que a gente está fazendo, cobrando o direito do povo e isso. E diante disso tudo, como é que é uma avaliação desse primeiro ano como presidente da Câmara? O que tu pode nos falar sobre o desenrolar? Que balanço tu faz, assim, né? Balanço seria... Marco, eu vou dizer para experiência como ser humano, como pessoa. Eu me sinto uma pessoa bem mais preparada. A gente tem um trabalho totalmente diferente, porque a gente cuida de muitas pessoas, desde o corpo dos funcionários, todas as pessoas que são contratadas nos gabinetes, e manter a Câmara de Vereadores toda organizada não é fácil. Eu chegava todo dia, largava minhas filhas na escola, 7h30 da manhã e saía todo dia 7 horas da noite. Foi um cara muito presente, conversei com todas as pessoas, graças a Deus não tive nenhum problema lá dentro, interno, assim. Foi muito diferente, mas a parceria de todos os colegas vereadores, isso para mim me deu, sabe, uma segurança para poder trabalhar. Tudo que a gente pedia, tudo que a gente organizava, mesmo dentro das sessões que não é fácil, são tensas, então a gente olha para as pessoas, pede com respeito, e eu tô conseguindo terminar o ano assim, me sentindo outra pessoa mais responsável, uma pessoa que aprendeu muito com eles lá. E saindo hoje, vou sair, vou renunciar, e deixar de pronto que eu vou renunciar porque eu quero concorrer a deputado, eu preciso me preparar para o meu povo, para estar na rua mais, porque a presidência ela te toma, tipo assim, o ano todo eu tive muitos problemas, questão de MP, de denúncia disso, e isso é normal em qualquer Câmara de Vereadores. Sim, mas demanda um esforço e uma energia para o cara se dedicar naquilo ali. Organização, o teu compromisso. E agora vou renunciar agora, eu não sei se dia 22 ou 29 a gente vai ter a renúncia ali, Marco, mas vou sair de cabeça erguida. Vou dizer para ti que eu fiz tudo que eu pude, estou saindo bem mais preparado como pessoa, como uma pessoa pública e tipo assim, um gestor melhor. Então é isso, para mim foi um ano difícil, mas importante, aprendi muitas coisas, lidei olhando no olho das pessoas, não foi fácil, passamos por 2 CPIs, e não é fácil presidir uma CPI, presidir outra CPI de colegas e amigos, entendeu? Eu sempre considerei os 2 colegas serem meus amigos, pois o mundo, um se revoltou com a minha pessoa, mas tudo certo, mas sempre fui leal, olhei no olho e mostrei o que estava certo, o que estava errado, porque eu tenho uma experiência, às vezes não é o cara chegar e achar que vai sair batendo nos hospitais, tudo tem regra, tudo tem lei. Tudo tem que ser cumprido, entendeu? Beleza? A gente tá fiscalizando, mas tem modos de fiscalizar. Então, mas sempre dei o norte, a pessoa lá ficou brava comigo, tudo certo. Cada um segue a sua vida, me respeitando, eu respeito. Se não respeitar, tem a justiça, vou entrar judicial, porque falar da minha pessoa eu não aceito, porque eu trabalho e sou leal a todos. Então, quero deixar registrado também. Não tenho medo de ingressar contra alguém que fala mal de mim nas redes sociais. E vai ser feito sempre que eu achar que alguma pessoa está falando uma calúnia contra a minha pessoa. É justo, né? Se a pessoa, sempre vai ser assim. Não... Então hoje, Marcos, estou saindo, Deus quiser, dia 29, 22, de cabeça erguida lá. Vou fazer a renúncia, mas tipo assim, de alma lavada, dei o meu melhor. Isso pode ter certeza. Diante da tua renúncia, né? Surge o nome do Abimael aí como candidato, né? Para ser o futuro presidente da Câmara, né? Claro que isso depende de votação ainda, vai para a plenária. Tá disposto a encarar essa? Agora querendo saber o que o Abimael acha disso. Marquinhos, assim, quero dizer também que o Eric foi um grande presidente ali não foi fácil, né? Um primeiro ano sempre de início de mandato, ele é difícil até as melancias se organizarem, né, Eric? E também passamos por processantes ali de colegas, né? Foi um momento difícil e outras coisas, né? Mas eu me coloco à disposição, sim, me coloco à disposição, vou colocar meu nome à disposição e vamos ver, né? Se os colegas acham que eu mereço estar à frente desse trabalho, à frente... Isso depende de cada um deles, né? Cada um vai ter o seu posicionamento, o seu voto, né? Mas me coloco à disposição, sim, para estar enfrentando esse desafio. Sabe, tu foi um cara que, durante as eleições, né, passadas,
Foi um dos principais alicerces do Ayrton. Foi o cara que sempre apostou nele, mesmo quando alguns não acreditavam que ele poderia ser Verdade. candidato. E isso quer dizer que é o seguinte, que talvez o governo, né, veja com bons olhos a tua candidatura à Câmara, né? Essa questão, assim, de ter apoiado o Ayrton, eu acho que até... Eu abracei a campanha do Ayrton, acho que até um ano antes deles... Um ano e meio antes, assim, eu já disse pra ele, eu disse, ó, vai se decidir ser candidato junto contigo, votar... E realmente, muitos não acreditavam, né? Muitos não acreditavam e eu acreditava. É uma característica minha, Marco. Eu sou um cara, não sou perfeito, mas eu tenho um cara eu sou um cara de lado. Se eu disser aqui, votar com fulano, eu vou votar. Não consigo fazer jogo duplo, votar lá. E foi o que eu fiz. Acreditei na campanha dele, fiquei do lado dele. Podia dar errado, mas graças a Deus deu certo, né? E também faz parte, o jogo é assim. Mas eu acredito que o governo não... Isso é uma decisão... Da Câmara de Vereadores, assim, sobre a presidência. Eu acho que o governo não tem envolvimento nenhum nisso. Isso é uma decisão dos vereadores, né? A gente tem uma coisa assim, principalmente nesse mandato, a gente respeita muito, assim, a autonomia da casa, da Câmara de Vereadores. Então, eu vejo que o governo municipal também está respeitando isso. Os vereadores têm autonomia para tomar as decisões, né? Isso é importante. Então, eu acho que o governo não vai se opor e também nem vai. Isso é uma decisão interna da Câmara, né? Dos vereadores. E é difícil de falar assim, mas o que vocês acham dos dois, né? O que é o desafio do ano que vem? Nós estávamos falando que tem eleição, tem que conseguir as obras do dia, mas o que é o desafio da cidade para o ano que vem? Porque a gente vem vivendo esses últimos tempos, como nós falamos agora, uma série de pauladas na cabeça, né? O que vocês acham que vai ser esse 2026? O que dá para esperar desse ano que está começando aí? Cara, eu tenho muita perspectiva boa. Então, foram feitas várias reuniões fora, e buscando muitas emendas em Brasília, que isso é fundamental, né? Sim, para recurso. nós. A questão do prefeito, o prefeito está tendo uma troca de conversas com o legislativo muito importante e tem muita embasamento de algumas coisas que possam acontecer nos próximos dias ou no começo do ano que vem. E esse trabalho que ele está fazendo de diálogo para nós é importante. Isso é importante. Eu tenho certeza que a partir do mês ali, ó, de fevereiro, as coisas vão começar a tomar um rumo totalmente diferente e as coisas vão melhorar bastante. Porque a vantagem que a gente tem com o Ayrton é isso. É o olho no olho, é o debate. Ele abre essa leque para a gente ter autonomia de conversar e cobrar também e dar o norte também, porque às vezes a gente de fora a gente está enxergando algumas coisas diferentes, a gente vai lá e a gente tem porta aberta para a gente conversar com ele. Então as secretarias começaram também a alinhar, agora deve chegar o maquinário aí das subprefeituras, que a gente está praticamente um ano sem os maquinários da subprefeitura, que isso prejudica muito. Pensa a subprefeitura com maquinário trabalhando todos os dias, já vai dar um up, entendeu? As escolas também já começaram a fazer vários outros tipos de reformas e várias áreas estão começando a melhorar. E a área da saúde começou a dar uma caminhada diferente depois dessa ação que ele teve corajosa, da questão das UPAs, que estava uma vergonha a empresa que estava ali. Sim. Então a empresa estava jogando contra a prefeitura. A gente tem um projeto de lei muito importante, né, Abimael? O Abimael foi um parceiro ali, que a gente aprovou, que é o que todas as empresas hoje que chegarem no município, ela é obrigada a ter uma conta direta para pagar o funcionário. No dia 10 paga o funcionário, no dia 15 ela recebe da prefeitura, que é o seu capital. Isso vai facilitar para a prefeitura, porque chega de vir empresas picaretas para cá. Um controle melhor do pagamento. Que é a maior dificuldade hoje que a prefeitura está sofrendo, é o que eles veem as empresas picaretas, pegam o primeiro e segundo mês, não pagam ninguém, e o que eles vão bater lá na Câmara e na prefeitura? E a prefeitura já repassou as emendas, né? Então é isso, é um trabalho de formiguinha, nós vamos andar lado a lado aí para tentar melhorar cada vez mais o município e cobrar, pode ter certeza. O Ayrton tem um parceiro e tem a cobrança também. A gente é parceiro de tudo. Se a gente vê que tem coisa errada, a gente vai cobrar. E estamos cobrando direto, né? E para ti, o que tu acha que é o desafio desse ano que vai começar aí? Eu acho que todo ano ele tem desafios novos, né? Eu acredito que a gente vai conseguir superar essas questões das obras dos diques, né? Que
que no início desse ano foi a maior preocupação do canoense, né? Que essas obras não parassem, que a gente conseguisse os recursos para continuar. Eu acho que essa pauta as pessoas já estão com confiança nesse sentido. Acho que o nosso maior problema é a saúde, né? A saúde, eu acho que hoje a pauta que o canoense mais está temerosa, assim, que tem desconfiança, mas eu acho que a gente vai conseguir avançar. Que nem disse o Eric, a gente já conseguiu avançar com problemas que a gente tinha nas UPAs já, né? Eu tô tendo relatos importantes agora que as pessoas estão dizendo que tá acontecendo os atendimentos, melhorou bastante. Então, agora nosso próximo desafio é as questões dos nossos hospitais, né? Conseguir gerir melhor eles e melhorar a capacidade de atendimento. Então, eu acho que o canoense, eu tenho uma expectativa boa, assim, de melhora. Na questão também do asfaltamento da nossa cidade, nós precisamos melhorar muito nisso, né? E eu tenho certeza que esse ano a gente vai conseguir asfaltar bastante rua, vai conseguir também fazer a operação tapa-buraco, isso é importante. Às vezes as pessoas falam, mas pô, é uma coisa paliativa. Realmente é paliativo, mas ajuda já, né? A gente tem que fazer. Né? Melhor tu fazer uma ação ali que melhore naquele momento do que tu deixar aquele buraco. Então eu acredito que a gente tem que avançar nessas duas pautas. Eu acho que é a saúde e na área da infraestrutura em geral da cidade. Até a cidade hoje já está virado um canteiro de obras, não pelo município só, mas também pelas questões aí do DENIT também ali, né? Vai ter a questão também da Domingos Martins, né? O túnel da Domingos Martins. Então, assim, eu acho que, na minha visão, são duas prioridades, que é a saúde e a infraestrutura da cidade, né? A gente precisa avançar nisso. Precisa avançar para dar confiança pro canoense também, né? Porque saúde não dá para esperar. Não adianta. E tu não concorre ano que vem? Tu não tem planos de... Olha, o Eric já tá bem definido nisso. Eu fui, graças a Deus, eu fui o mais votado do meu partido, né? Do PL. E fui o quarto mais votado. O Eric foi o campeão de votos. Eu gostaria, mas eu também tenho que esperar as decisões partidárias, né? Tenho que esperar as decisões partidárias. Eu também tenho que... quero me organizar bem, né? Quero quando eu tomar essa decisão, eu preciso estar organizado, entendeu? O Eric já tá firmado com isso. Eu ainda não tenho certeza sobre isso. Não tenho realmente. Mas eu acho que a cidade tem capacidade exatamente, que nem diz o Marco Leite, né? Hoje até mais. De ter no mínimo 3, 4 deputados assim, estaduais para brigar pelo povo realmente, né? Independente até de ideologia. Claro que a gente sempre prefere que seja do nosso espectro político. Mas que pessoas realmente que briguem pelo canoense. Que briguem pela cidade. Imagina se a gente tem 3, 4 deputados, né? Pô, é outro peso para chegar com um governador. Se a gente tivesse já nesse mandato 3, 4 deputados estaduais, eu tenho certeza. Porque eles iam ter poder de voto na Assembleia. O governador Eduardo Leite ia pensar algumas vezes antes de tirar recursos da saúde da cidade de Canoas. Exatamente, né? E enfrentar, porque daí são 4 votos ou 3 votos. Então, isso tudo faz sentido. Então, eu acho que Canoas precisa realmente ter representantes lá na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal, né? Eu vou voltar a uma coisinha que eu achei interessante aí. Os dois falaram do mesmo assunto, que é a questão das UPAs, tá? Realmente a coisa melhorou, né? A reclamação parou um pouco, né? Mas houve uma certa resistência, né? E eu não sei, isso é uma opinião minha, tá? Por favor, eu quero que vocês entendam. Eu acho que existe muito corporativismo dos sindicatos médicos contra a saúde de Canoas. E contra qualquer outro município, tá? Eles pensam muito no deles e esquecem que a gente está numa luta, numa saúde falida no Brasil inteiro, entendeu? E qualquer coisinha, eles estão convocando greves ou na própria as UPAs agora, quando o prefeito tomou aquela atitude, teve uma certa resistência das pessoas, né? Ele teve que tomar uma atitude mais forte ainda para fazer funcionar. O sindicato procura vocês para ter um diálogo ou ele toma essas atitudes assim, a toque de caixa? Cara, eu vou falar por mim, assim, eu já fui várias vezes procurados por eles, mas eu acho que assim, as empresas que elas se instalam no município, elas têm que abrir para o sindicato, tem que ter esse diálogo com eles. Por que a gente montou a comissão especial? Quando tiver qualquer problema de falta de pagamento ou problemas, a nossa comissão especial ela já está ativada. Todas as vezes que eles me procuram, eu já passo para o colega Leandro, para a gente participar. Isso é importante, mas eles sim, sempre eles nos procuram, não sei se lá em outros hospitais,
mas eu acho que precisa esse diálogo. Até uma vez, Rodrigo, eu sei que nós estávamos com um diálogo até com o Simers, né? Sim. E a gente atendeu na sala do Patrício e foi tão bom o diálogo. Eles chegaram para fazer uma cobrança correta e tiveram explicações corretas, saímos todos abraçados. Para quê? Para as coisas andar. Então falta isso, Marco. Eu acho que falta um pouco desse tipo de diálogo, que é o diálogo da empresa, nosso ali, com uma comissão especial e com os médicos. Entendeu? E com o HU, o HPS ou Graça. E quando a gente trabalhar todo mundo falando a mesma língua, as coisas vão andar. Se um puxar para um lado, outro puxar para o outro, outro puxar para o outro, não vai dar certo. Então eu gostei daquela reunião que a gente teve, tu até participou, Rodrigo. Sim. Foi muito importante. Saímos todos felizes e com um propósito das coisas andar. E a Câmara acaba sendo a casa para isso, né? Do diálogo, da conversa, de trazer gente que pensa diferente, né? Isso, para nós é importante, cara. Eu gosto do diálogo. Eu acho que às vezes a gente tem o nosso problema, a gente chama e vai dialogar. E se constrói a solução, né? Se constrói. E eu falo, o Abimael fala, a gente poderia sair cada um para um canto e querer falar, sou o Eric, Douglas, sou o Abimael. Não, se eu tiver apoio de 5, 6, 7 colegas, nós temos uma força para ajudar o povo. Eu sozinho não faço nada, gente. O prefeito sozinho não vai fazer nada se ele não tiver. Por que a gente falou que a gente fez aquela reunião e pediu para a base, para a oposição e situação, todo mundo tá junto? Porque nosso propósito é melhorar a saúde. Nosso propósito é ver Canoas crescer. Pode ver o Gerson Otto, a gente sobe cobra algumas coisas, mas a gente dialoga e ele entende também e ele nos ajuda. O pessoal da oposição nos ajuda. É interessante para todos nós podermos fortalecer e manter as pessoas com a saúde em dia, com as coisas em dia. Então é isso. Tem oposição, tem situação, tem a questão do Siemens, tem tudo. Mas se a gente conseguir entrar todo mundo junto, as coisas vão andar. Você pode ter certeza que o jeito que a gente trabalha é assim. O diálogo nosso é muito bom por causa disso. Hoje eu digo, eu tenho meus colegas, a gente nunca teve um diálogo tipo assim, meus 9 anos de mandato, nunca tive um diálogo que a gente está tendo com todos os colegas. Hoje a Câmara de Vereadores nós temos diálogo. Não tem um querendo ser o melhor que o outro. Nós estamos tentando. Aquele trabalha mais nessa causa. Não, o que nós podemos te ajudar? O maior trabalho nessa causa. Não, vamos lá, vamos fazer, vamos ajudar. A população vai ganhar, então tá, se abraça. E hoje eu posso dizer, a Câmara de Vereadores, hoje a gente tem diálogo. É muito bom hoje. Não tinha. No primeiro mandato que teve, acho que não teve o que a gente tem hoje. Então eu digo, nos meus 9 anos de vereador, eu nunca tive o diálogo que eu tenho hoje. Por que tu acha que tá assim diferente esse ano? É diálogo. Eu digo por presidente, eu sou uma pessoa que tento facilitar para todo mundo. Temos demanda, vamos sentar e vamos resolver. Temos demanda lá no gabinete, o que precisa é uma demanda, é uma conversa, entendeu? Eu acho que o diálogo que a gente está tendo, que é o próximo presidente, se Deus quiser pode ser o Abimael ali, que vai ser uma pessoa que tem esse diálogo, nós precisamos manter o diálogo lá. Nós temos que estar numa casa que a gente tem que abraçar as pessoas. Não adianta a gente querer ser um inimigo do outro. Não, o povo, a gente tem que se lutar pelo porque os problemas são comuns, né? É isso aí. Demais pelas mesmas coisas. O meu modo de pensar e trabalhar, eu sempre fui assim. É isso. 9 anos, eu nunca tive um desgaste com um colega. E é raro isso, entendeu? O Mael também. O Mael, todos os anos aqui, eu nunca vi ele se desgastar com ninguém. E a gente tenta compor da melhor forma possível para todos. Outra coisa que tinha que perguntar, isso é importante perguntar, vocês vão entrar para a história, né, da política canoense de terem caçado os 2 colegas. Não estou aqui julgando se é certo ou errado, por favor. O que vocês podem comentar sobre isso? Cara, eu como legislador, eu cumpri o meu papel. Eu trabalhei, a gente olhou fatos, olhou tudo o que tinha acontecendo e é isso. Mas com dor no coração, porque é o meu colega, entendeu? Meus amigos, 2 são... Até hoje, o Giovanni, eu passo cumprimento ele. Outra pessoa, nem sei quem é. A mim não existe, mas o Giovanni ainda é meu amigo. Mas a gente tá ali para legislar e cumprir as leis. É isso que eu tenho para falar. E é isso aí. E tu, Abimael, vamos lá para os planos do futuro de novo. Nós vamos mesmo ir para ganhar essa presidência ou não? Não, assim, ó, eu vou me colocar à disposição, pode ter outros colegas que vão se colocar, né, isso é uma decisão dos nossos colegas, né, eu respeito muito, que nem diz o Eric, assim, o diálogo é muito importante, e ele falou uma coisa que eu acho assim, ó, há pautas que são da comunidade em geral, eu acho que aí todo mundo tem que se unir. Saúde é uma pauta de todos.
Não é uma pauta da direita, não é uma pauta da esquerda, não é uma pauta do centro, não é uma pauta da causa animal, não é uma pauta dos conservadores, não é uma pauta de todos. Então, nesse momento, tem que haver união para solucionar esses problemas, entendeu? Há momentos ali, sim, que tem pautas que são mais ideológicas, que eu não compactuo com a esquerda e a esquerda não compactua com a direita, e tá tudo certo isso. Isso é importante existir o diálogo, é importante exigir também a diferença, a divergência, faz parte. Mas pautas que são de 100% da comunidade, a Câmara tem que estar unida. Isso não significa, porque as pessoas têm uma visão diferente quando olham, tá todo mundo junto ali, são tudo amiguinho, para cumprir acordos entre eles e fazer coisas maracutais. Não tem nada a ver com isso. A vida é assim, a política e a vida são iguais. Há momentos na vida que a gente tem que engolir um sapo, né? Tem que dialogar para construir coisas maiores, né? Eu não sou amigo de todos os colegas. Mas quando a pauta é o canoense, é a solução de problemas, a gente se une realmente. Mas não significa que outras pautas a gente não vai divergir, a gente não vai discordar. Mas há pautas que são de todos. Saúde para todos. É da oposição da situação. E nós que somos da situação, não significa que a gente fica com os olhos fechados, que a gente não cobra o governo. A gente cobra o governo da mesma forma que a oposição, só que de uma forma diferente. A gente faz encaminhamentos internos, a gente vai lá no hospital. Só que a gente não fica expondo. Eu não gosto disso. Eu acho errado quando tu expõe, principalmente fazem vídeo, expõe as pessoas doentes no local. As pessoas que estão na fila já estão vulneráveis. Então isso tu tá usando a dor das pessoas para ganhar like da internet. Não é o meu perfil. Nada contra quem faz, mas não é o meu perfil. Então, mas isso não significa que a gente não vai lá e cobre do prefeito, da secretária de saúde, precisa resolver esse problema. Tá acontecendo isso. Então a gente faz os encaminhamentos internos. Faz. E se tiver que cobrar o governo, a gente vai cobrar. Porque isso é uma pauta universal da cidade. Não é só de um grupo político, entendeu? Então, nessas questões, a gente tem que estar unido. Tem que estar unido realmente para conseguir construir soluções para a cidade. Então, há momentos, sim, que a gente tem divergências. Isso faz parte da democracia. Mas há momentos que eu acredito que a unidade é importante para conseguir soluções reais para o canoense. Entendeu? Então, há momentos... Eu não gosto muito daquele colega, mas eu tenho que sentar com ele. Eu tenho que engolir um sapo, como se diz o outro, né? Eu tenho que também dar um passinho para trás para a gente conseguir construir coisas maiores para o canoense. Então eu tenho essa visão, assim, entendeu, Marcos e Rodrigo? Eu acho que a gente precisa amadurecer no diálogo. Amadurecer também na forma de enxergar o mundo e as pessoas. Meninos, muito bom o nosso papo aqui. Nós vamos chegando no encaminhamento do final do nosso programa. Eu queria agradecer imensamente por vocês terem vindo aqui hoje, participar desse nosso segundo episódio. O Marco também agradece, o nome do Marco também, né? Porque o Marco também é nosso parceiro. E desejar boa sorte para vocês, um ótimo ano e que a gente siga firme aí agora em 26, buscando essas soluções todas que a gente comentou aqui, né? Uma canoa sempre bem melhor, né? Não é um slogan de alguém aí, se for, vamos pensar, porque a gente quer que Canoas fique bem. A minha é uma Canoas mais humana, sempre. Isso aí. Te agradece de coração, obrigado pelo convite. Então, no que precisar, a gente está à disposição. Quero também, da mesma forma, agradecer aí pelo convite que vocês estão fazendo para nós. E eu tenho um lema que eu sempre costumo pensar que nenhum homem, nenhuma mulher, principalmente os vereadores ou o prefeito, nunca acordam de manhã pensando em tomar uma decisão errada que vai prejudicar a cidade. A gente sempre pensa em fazer o melhor. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente pode se equivocar, mas a ideia é sempre fazer o melhor. Porque eu sou canoense. Se a minha cidade for mal, eu também vou mal. Aqui nasceu meus filhos, eles moram aqui, os meus familiares são daqui. E eu não pretendo nunca sair da minha cidade. Então, o objetivo de todo mundo, desde da esquerda à direita, eu acredito que é fazer o melhor pela cidade. E é isso que eu acredito. E eu sei que o Eric também pensa da mesma forma e a gente vai seguindo. Um 2026 muito melhor, uma Canoas muito mais próspera e que a gente consiga realmente alcançar os objetivos aí da nossa comunidade, ver uma Canoas realmente muito mais tranquila e que nunca mais aconteça esses problemas climáticos que aconteceram na nossa cidade. Uma última coisa, eu queria primeiro agradecer a vocês, né, pelo título de cidadão canoense que eu recebi da Câmara, que foi proposto pelo vereador Bamberg, mas foi unânime, todos os vereadores votaram a favor. Vocês não têm ciência do orgulho que eu tenho desse dia. Talvez seja um dia mais importante da minha vida. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Parabéns. E tu merece, né? Às vezes a gente reconhece gente de fora
a gente tem que começar a honrar aqueles... Homenagear o cara que tá aqui, né? Exatamente. Sempre lembrando, eu sou de fora, eu sou de Uruguaiana. Não, mas digo assim, fora que não tem convívio com a cidade. isso. Tu... Não, eu sou um cidadão canoense. É canoense. É canoense. Fora, mas... Tem duas cidadanias. Obrigado, gente. Obrigado, valeu. Tudo de bom.